1h e 53 minutos no Acre, estamos de volta com o Gazeta Entrevista, conversando com o porta-voz aqui no estado do Acre, do partido Rede Sustentabilidade, professor Inácio Moreira. Professor, tem aqui uma fala do Denis. Denis está dizendo o seguinte: a Peixes da Amazônia não deu certo porque quem dirigia eram os políticos petistas. E aí? Na verdade é o seguinte, tem muitas falas, né, narrativas. O que vale é o documento. Se você lê O que diz o documento? O que diz o documento? Quem foi o presidente da Peixe da Amazônia de 2011 a 2014? José Tavares do Couto Neto era o presidente, que era o financeiro. O Brito. Então José Tavares do Couto Neto está longe de ser um petista. É um dos maiores latifundiários, a família, né, do Acre. É o José Tavares do Couto Neto. E o Brito é o dono da CIMEC, que era o financeiro, de 2011 a 2014, que é o período da construção civil. Depois, quem foi o presidente da Peixe foi o Fábio Vaz, já em 2015, como a Peixe já... Se você pegar os documentos que são registrados na junta comercial, porque tem que sair, aí você faz essa análise sem essa fala de... Por exemplo, eu fui perguntando quem era o petista que estava lá mesmo, por exemplo. Por que pegou essa versão? Por que essa percepção de que a Peixes não deu certo porque foi aparelhada pela máquina pública? Por que isso pegou? É porque, às vezes, o que é que acontece? Uma palavra muitas vezes dita não precisa nem ser verdade, vira verdade, né? É como eu, por exemplo, eu recebi mensagem que eu estou com a camisa azul. Qual é o problema da camisa azul, né? Qual é o problema da camisa azul? Não é. É porque é o seguinte, às vezes a política é feita como se fosse um clássico, né? Grêmio Internacional, Flamengo e Vasco, coisa desse tipo. Agora, se você analisar os documentos, essas pessoas têm que se dar o trabalho em analisar os documentos e verificar o seguinte: não, quem foram os últimos não, os 3 presidentes da Peixe da Amazônia, agora está com o 4º, que é o Jaime. Então, assim... Nenhum era do PT? Nenhum era do PT. Se eu for pegar, por exemplo, o Fábio Vaz não era do PT, né? E que assumiu já a empresa deficitária. A empresa, quando o Fábio assumiu, já estava devendo, já era deficitária, né? Olha outra percepção aqui. A pessoa não se identificou e eu aqui não consigo ver o nome dela. Por favor, coloque a sua identidade. Ah, não. Eu que me perdoe. O Valdemir Castro, eu que sou meio abestado, não consegui ver. Boa tarde, Itaã. Então esse cidadão veio para a entrevista só para detonar a administração do governo? Está falando a respeito da questão das plantas industriais que foram construídas e o governo atual não está dando a devida atenção. Acho que é um pouco isso que o Valdemir está colocando. E na verdade o que eu falei, e é bom que o teu programa fica gravado, é que há de fato para o governo local, aproveitando que quando nós estávamos no governo, também essas plantas industriais estavam fechadas. Então o que eu estou querendo dizer é que hoje há um conjunto de fatores que pode ajudar a atrair investidores para o Acre. Eu não estou atribuindo nem que o motivo é único e exclusivamente do governo estadual ou do governo federal. Eu acho que é hora de somar força todo mundo e tentar atrair investidores para o Acre. Eu acho que isso aí, indiferente das cores partidárias, o que a população está precisando é de emprego. Onde pode gerar emprego? Nessas plantas industriais. Quanto emprego a Álcool Verde gerava direto? Quanto emprego a Peixe da Amazônia gerava direto naquela planta industrial? Tenho certeza que tem um monte de colega meu que trabalhou comigo, porque então eu fui um simples empregado também da Peixe da Amazônia. Eu não sou acionista, eu não sou dono, eu não tenho ações. Eu fui contratado, né? E quem contrata é o Conselho de Administração. O presidente do Conselho de Administração sempre foi ou o Beto do Café Contri, ou o próprio Açoeiro, presidente da Federação da Agricultura. Então eram os 2 presidentes que mais demoraram como presidente do Conselho. Então eu fui contratado para prestar meus serviços lá e ponto. Eu fui empregado, guardando as devidas proporções, com os mesmos colegas meus que filetavam o peixe lá. Então, assim, o que eu estou dizendo é que nós estamos num momento que, tanto para o governo do Estado quanto para o governo federal, as condições estão postas. Nós temos o presidente da Apex, que pode abrir porta. Você imagina a quantidade, o banco de dados que a Apex não tem de investidores, se ele quiser pesquisar só investidores na área da piscicultura. Ele vai ter o contato de todo mundo lá.
entendeu? E dá para fazer rodadas de negócio e conversas. Agora todo mundo tem que querer. Porque tem aquela estrutura que foi instalada ali, tem algumas meninas dos olhos ali que eu tô desconfiando que tem gente só esperando ela se deteriorar um pouquinho mais, como diz o Matuto, se deteriorar um pouquinho mais para eles poderem dar a bocanhada. Então, não sei se eu erro no cálculo. Aquele patrimônio todo é do BASA, foi dado como garantia para o BASA. Então, na hora que se decretar falência, o BASA faz um leilão que é para se pagar. E aí um leilão geralmente tem os seus critérios. Geralmente é o preço contábil. Se for o preço contábil, não está valendo, porque tem uma legislação que fala sobre essa questão da desvalorização do bem, né? Olha, eu tenho aqui um qualificado telespectador, que é o colega Chicão Brígido. Ele diz o seguinte: meu amigo Inácio, me parece que a Peixe da Amazônia foi tratorada pelo mercado de peixes de Porto Velho, de Rondônia, digamos assim, né? O problema não é de empresários investindo, é de concorrência. O que o Chicão aborda tem uma razão. O mercado do peixe, Inácio, ele é muito sensível e a concorrência, ela é de com força, parceiro. Esse componente que ele coloca aqui, que não foi problemas de falta de investidor, foi problema de concorrência, procede? Na verdade, Rondônia não era um concorrente nosso. Não era? Não, lá tem a Exaltana, uma empresa que o foco, inclusive, era abastecer Manaus, e ela abastecia até via balsa. O mercado do Peru aqui, nós já temos uma vantagem de 600 quilômetros, né? Nós estamos mais próximos. E o mercado do Peru foi todo trabalhado pela Peixe da Amazônia. O que aconteceu foi que quando a Peixe da Amazônia fechou, aí sim, Rondônia, hoje os caminhões passam aqui para abastecer o Peru com peixe de Rondônia. Porque, na verdade, na época se discutia se tinha peixe no Acre, mas Rondônia é o maior produtor de peixe do bioma da Amazônia do Brasil. Você tem ali o Paraná e São Paulo que tem a tilápia, mas o peixe do bioma da Amazônia, que é o tambaqui, pirapitinga, é aqui em Rondônia. Então a gente tinha uma planta... também? Pirarucu também. Então a gente tinha uma planta industrial que podia dar vazão a essa produção de Rondônia. E é claro, na proporção que o produtor local se sentisse seguro que ele ia vender a matéria-prima para a Peixe da Amazônia, ia receber, né, e a Peixe da Amazônia tinha cliente para comprar, automaticamente, se você pegar os indicadores, iria crescer a produção aqui no Acre de peixe. Tem muita lâmina d'água aqui. Agora, ninguém vai botar peixe para engordar, para não ter a segurança se vai vender e se a empresa de fato ia pagar. Bom, eu acho que em relação a peixes da Amazônia, senão a gente vai ficar muito focado na peixe da Amazônia e a gente não adianta na pauta. Tem coisas importantes a tratar com você e eu vou começar pela cor da sua camiseta, fazendo aqui uma brincadeira. Eu esperava você com todas as cores, menos com o azul. Tem alguma simbologia? A rede de sustentabilidade não viria de verde ou de vermelho? Eu poderia dizer que era para combinar aqui com o cenário. Com o cenário da Gazeta, né? Não, eu acho que até isso no Acre... Então, a gente precisa dar uma mudada nisso, né? Nós passamos por 4 anos aí de muita briga, muita confusão, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar muito mais com questões econômicas, né? A gente precisa, se a gente for ver hoje, eu que trabalhei com empresário, eu pego esses comerciantes que geram 2, 3 empregos, eu acho que a gente tem que ter um tratamento VIP para eles, porque não é fácil gerar emprego. E a gente se prender a briga de cor, por exemplo, de azul, claro vermelho e tal. Claro que não. Estou aqui fazendo uma provocação. Eu acho que caiu bem em mim, não caiu azul? Fiquei bem, né? Eu acho que você fez uma provocação ao senador Márcio Bittar. Eu acho que cabe toda a cor em você. Será que não? Eu poderia dizer também que foi um presente do Cesário. O Cesário me deu um presente com essa camisa. Michele Melo andou paquerando com a rede de sustentabilidade, não andou? Andou. Como é que está essa conversa? Que perspectivas que a gente pode criar a partir dessas conversas que tiveram? Na verdade, é uma conversa que está aberta ainda. A Michele tem uma carreira aí que começou como vereadora e em menos de 2 anos já se tornou deputada estadual. É uma liderança e tem dialogado. A rede, a base da nossa de fazer política, é a base de sustentação do governo federal, do governo Lula. Então, mas isso não cabe para cá. O Lula ampliou tanto a base que hoje, por exemplo, não tem problema nenhum. O PP do próprio Gladys é da base de sustentação do Lula. Sim. O PP do Bocalon é da base de sustentação do governo Lula. Então, mas isso não diz muito para cá, né?
mas diz que é preciso dialogar. O diálogo na política é uma ferramenta importantíssima. A gente não pode estar fechando porta. A gente não pode, se duvidar, Itan, se a gente conversar muito aqui, a gente é parente. Então não dá para a gente estar num ambiente de briga, de confusão. A gente tem que ter, você sabe que eu gosto muito da Mariana Mazzucato, a gente tem que ter... Um economista. Tem que ter missão, né? Missão econômica. A missão do Acre é se desenvolver. Olhe, mas sendo muito prático, o presidente do partido já disse que o mandato é do partido. Se a Michele se enxerir para o Rede Sustentabilidade, o PDT não vai abrir mão. E aí? A gente acha que, por exemplo, esse problema é um problema que ela vai ter que resolver internamente com o PDT, né? Tem toda uma legislação que fala sobre isso, há também um diálogo. Nós conversamos com ela, como também conversamos com o doutor Janilson, que é de um partido estratégico do PSB, partido do vice-presidente. Então, é um médico. Eu conheço o Janilson desde quando começou a estudar em Cuba, então é um grande amigo. A rede tem um maior carinho por ele, então a gente também tem dialogado com o Janilson, porque a eleição é só ano que vem. Então tem muito tempo. A gente está dialogando com todos os partidos para que a gente possa principalmente ter um programa, então, com propostas concretas e viáveis para a gente resolver alguns problemas que nós estamos vivendo aí, que não é da nossa época. Esse calor, por exemplo, essa questão da água, eu assisto o teu programa e eu vejo que a água é um problema sério e já passou por todas as campanhas e por todos os partidos políticos que ocuparam lá e não resolveu o problema da água. Quando eu vejo o rio daquele jeito, o Rio Acre, o Igarapé São Francisco, naquela situação, eu me preocupo. Eu acho que essas questões são mais importantes e podem unir todos nós. Mas o problema, de fato, o que você está colocando são problemas que estão na ordem do dia e são urgentes. O que eu percebo também, Inácio, é que nós sabemos do problema, mas não queremos tomar nenhuma atitude efetiva. E principalmente quando a atitude necessária restringe a minha rotina, faz com que a minha rotina mude. Não quero. Isso eu não quero. Então eu entendo a importância, sei da urgência, mas eu quero que isso se resolva em um plano fora da necessidade da minha participação. Nós estamos assim. A gente sempre conjuga o verbo na terceira pessoa, né? O problema é com eles. O problema está aí, mas olha, um dia desse eu divulguei no meu story, né? E fui até questionado uma ação de uma parceria para limpar o Rio Acre. E está lá o governo do estado e a prefeitura limpando o Rio Acre. Eu achei, tenho amigos que compõem o governo, e inclusive o Tom era quem estava liderando lá, uma pessoa que eu trabalhei com ele, uma pessoa maravilhosa. E eu acho que esse gesto aí, eu costumo compartilhar. O que é bom eu compartilho, o que é ruim eu faço algumas observações, mas eu acho que tem muita coisa que pode nos unir. Muita coisa que pode nos unir. Tem algumas agendas como essa do Rio Acre, Igarapé São Francisco, a questão da economia, do setor produtivo, você entende que tudo isso são agendas que podem unificar. Então tem um zoneamento ecológico econômico que nos orienta. O Eufran, num programa aqui, falou que nós podemos produzir 8 vezes mais grãos, milho e soja. Sem desmatar. Sem desmatar. Tem um platô de Capixaba até Boca do Acre ali que está apto para se plantar milho e soja. Segundo ele mesmo, tem uma região na estrada de Sena Madureira que também é muito bom para plantar. O que a gente tem que fazer é que os nossos avós já faziam. É coisa simples. O que a gente tem que fazer é diversificar tanto a nossa produção. A gente pode ter um sistema integrado onde pode ter lavoura, onde pode ter agricultura e pode ter floresta. Hoje, por exemplo, a seringueira plantada tem mais na Bahia, em São Paulo, do que no Acre. Então, sim, faz tempo. Faz tempo. E São Paulo também. Os caras tiraram, levaram e plantaram. E aqui, por que a gente não planta uma seringueira? Por que a gente não planta uma castanheira? Olha, a Glória Galvão está dizendo o seguinte, ela mora lá no Tucumã. Que homem inteligente, parabéns ao entrevistado, estou amando. Tá vendo? A Glória, lá do bairro Tucumã. Ô Inácio, voltando um pouco para a política, eu queria saber de você o seguinte, a Rede Sustentabilidade já declarou apoio a Marcos Alexandre. Você, na hora lá da reunião dos pajés da política, você percebe alguma possibilidade de Marcos Alexandre ampliar
à base de partidos que o apoiam? Porque eu estou vendo a cada dia que passa as coisas mais restritas para Marcos Alexandre. Você não? Não, eu acho que assim, os partidos que hoje compõem, eles têm uma experiência muito grande de fazer grandes alianças. Se você pegar o próprio MDB, lá na época do bipartidarismo, ele abrigou em torno dele todos os partidos, as tendências dentro do MDB. Então ele tem a habilidade não só de atrair, mas de conviver com diferentes. A própria Frente Popular, todas essas pessoas que hoje estão fora da Frente Popular, era da cozinha da Frente Popular. Não. Chegou a ter 17 partidos na Frente Popular. Inácio, então, em relação essa a capacidade, a tolerância que o MDB tem de conviver com diferenças, isso é indiscutível. A imagem do professor João Correia debaixo da bandeira do PT, para mim, isso é pedagógico. Não é? Nós deveríamos aprender com aquela imagem, na verdade. Bom, mas é claro que ela, e dá até para brincar também em política, se a gente não puder nem tirar mangar um pouquinho, não tem graça, né, professor? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a questão não é a capacidade do MDB de ser tolerante, isso aí é evidente, é só observar hoje quem rodeia o MDB. O MDB tem uma capacidade fantástica de ser tolerante. Agora, o que está em questão é quem é que quer entrar nessa panela. Esse é o problema. Então, se você for para uma festa, tiver um sonho e não tiver ninguém lá, ninguém entra. O que tem, na verdade, é o seguinte, na política do Acre, como todo mundo se conhece, isso vai se definir lá na frente. Porque agora, de fato e de direito, você tem um poder centralizado ali na prefeitura de Rio Branco e um outro poder no Estado. E esse poder, por si só, é um centro de gravidade que acaba atraindo muita gente. Porque o poder atrai. Então, hoje, o governo do Estado conduz todas as políticas, tem os 9 deputados federais, tem os senadores, né? Então, assim, é um poder muito grande que o poder, por si só, já atrai os partidos. Né? E isso não representa, por exemplo, se você pegar os partidos que hoje compõem essa aliança em torno do Marcos Alexandre, não tem esses poderes locais. Então, né? Embora esses partidos, a maioria que está com o Marcos Alexandre é a maioria que está com o governo federal. E o governo federal é importantíssimo para o Estado. Então, você há de convir comigo que a política vai se definir ali na reta final. E pode ser que tenha muitas mudanças, baseadas inclusive nas pesquisas. Hoje em dia... Então, eu estou entendendo o teu raciocínio. Então, você está... A tua linha de argumentação diz o seguinte, bom, quem tem poder hoje tem uma capacidade de atração. Isso. Mas só que com a água passando debaixo da ponte até outubro do ano que vem, muita coisa pode mudar, inclusive o desempenho nas pesquisas e alguma migração pode haver. Com certeza. Vocês estão apostando nisso? Com certeza. Perfeito. Então, olha, deixa eu dizer aqui o que o senhor João Tenório, sou o João Tenório, Itaã, fala para o entrevistado, pergunta, né, se o São Francisco e a água, essa agenda ambiental, se isso virou palanque político ou não. É uma dúvida do seu João Tenório. E não sei se a expressão palanque político, ela tem uma expressão muito negativa, e eu não sei até que ponto a questão do Rio Acre, a questão de Igarapé, São Francisco e tantas outras, se fazem mal estar num palanque político. Eu acho que faz um bem enorme. Se não virou, tem que virar, porque o que é que acontece? Se não é pautado pela política, não tem solução. Mas eu acho que pela boa política. Acho que a população, que já entendeu a importância desses rios, que nos preocupa muito captar água. Tem algumas coisas aqui, Tan, que eu lá na Cidade do Povo, eu trabalho 4 anos na Cidade do Povo. Na escola Márcio Bittencourt. O grande problema foi construir o conjunto ali naquela área, porque era um aquífero, né? O que era um grande problema, por que se não torna uma grande solução? Se está em cima do aquífero, por que não consegue captar água do aquífero para abastecer aquele bairro que tem quase 20 mil pessoas? Então a gente tem que pensar em captar água da chuva. Né? Os prédios públicos têm que ser adaptados para coletar
água não só da chuva, mas do ar-condicionado. Então a gente tem que ir construindo alternativas para que a gente possa, a pressão ali sobre as nossas bacias hidrográficas reduza e a gente possa revitalizar, porque tá preocupante. Se eu pudesse resumir a tua entrevista numa ideia de que para a economia do Acre é preciso, para além das ações de governo, nós temos uma iniciativa privada um pouco mais ousada. Eu erro? Olha, eu acho que a gente tem que ter novos investidores, porque não é fácil você sair do investimento que você tem segurança, que você já conhece, já está há vários anos, e migrar, arriscar num outro, tentar ampliar. A gente conhece aqui muito comerciante que tentou virar fazendeiro e quebrou. Então, desculpa, então assim, as pessoas também têm receio de correr risco. Eu acho que o Estado tem que liderar uma missão econômica. Nós precisamos de animais de pequeno porte. Para você ter uma ideia, só galinha poedeira, aquela galinha que põe ovos, se no Cinturão Verde do Acre... Do Acre ou de Rio Branco? De Rio Branco, desculpa, Cinturão Verde de Rio Branco, aqui entre Rio Branco e Porto Acre, Bujari, Senador Gamar, você construísse nessa zona rural granjas para galinha poedeira, a granja Carijó comprava todos, ou a granja Piu Piu comprava todos. E dava para abastecer o mercado interno, porque tem ovos que ainda vêm de fora. Agora, eles não têm condições, quem está morando ali na zona rural, de por si só captar recursos para construir uma granja dessa. Então é aí onde cabe apresentar bons projetos para captar recursos do governo para fazer essas granjas. E aí você tem a segurança que a pessoa vai ficar lá na zona rural e vai ter lá seus 2.500, 3.500 por mês para sobreviver. E vai ter ovos que ou ele vende para a granja ou ele bota num pampa e vende na esquina, ou vende no comércio da esquina. Então, eu acho que o Acre precisa desse pacto de ver as oportunidades, identificar as oportunidades e trabalhar as oportunidades desde a prefeitura ao governo do estado ao governo federal. Dar as mãos e ver como é que resolve, porque a gente já sabe, a gente já tem mel, Itá. Não, tu não coloca outra cadeia produtiva aqui, não, que nós não temos mais tempo. Mas tu gosta de mel. Inácio, muito obrigado pela sua participação aqui. Será que eu conto com você aqui em outras oportunidades? Com certeza. É só convidar? Só convidar. Não é fácil não, eu bebi muita água aqui porque... o pessoal aqui pega pesado. Obrigado, Inácio, pela tua vinda. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.